Então, galerinha, a gente vai ver aqui o controlador proporcional integral. O projeto do controlador será realizado pelo método de simplificação, que é conhecido também como método de cancelamento de polos e zeros. Os itens que podem ser alterados num sistema PI é o erro estático nulo, ou seja, não teremos erro, e se tivermos seria extremamente baixinho, e o tempo de resposta ele será fixado no valor permanente. Não importando o degrau que a gente aplique, o tempo de resposta vai ser sempre o mesmo. Com isso, a gente vai estudar esse controlador PI, que é o bloco do controle, onde a gente tem como entrada o erro e como saída a variável de controle. Esse bloquinho aí, ele é composto pela equação de uma ação proporcional e uma ação integradora. Então essa ação proporcional integral, no domínio do tempo, eu pegar a variável erro e multiplicar por um ganho, Kp, exatamente o mesmo ganho que nós vimos na última aula, que é o ganho proporcional, e somar com o resultado da integração do erro. E essa integração do erro, ela pode ter um efeito amplificativo com uma variável Ki. Qual que é a função da integral dessa parcela? A função da parcela integradora é parar de agir, ou não ter mais efeito quando a variável erro for zero. Então, se a gente pensar na variável u de t, que é a saída do processo, enquanto existir a variável erro, multiplicando pelo ganho proporcional, então isso nos dará uma constante, diferente de zero, e a função integral vai estar sempre somando a variável erro e aumentando a proporção da saída do integrador. E quando que a ação PI vai parar de trabalhar? Quando o erro for zero. A ação proporcional deixa de existir, já que nós vamos ter zero multiplicando um ganho qualquer. E a ação integral, ela acumulou um valor tal que fez com que a saída do processo fosse igual ao valor de entrada. Essa função aí, se a gente aplicar a transformada de Laplace, nós vamos ter Kp vezes o erro mais Ki, que multiplica o erro sobre S. Reescrevendo ela, colocando a variável erro em evidência, nós teremos como saída o erro, que multiplica Kp, mais Ki sobre S. E, tornando como função de transferência saída pela entrada desse processo ali, nós teremos que Kp é igual a Ki sobre S. Logo, a função do controlador vai ser Kps mais Ki sobre S. Desta equação aí, sabemos que o ganho Ki, o ganho Kp dividido pelo tempo de integração, e, considerando isso, nós temos que Kp é igual a S mais 1 sobre tempo de integração dividido por S. Tornando a equação nos termos padrões, nós teremos que o controlador PI também pode ser escrita na forma Kp multiplicando a constante de tempo da integral do S mais 1 dividido pela constante de tempo da integral. Com esta equação aí, a gente usa, podendo fazer tanto ajuste do tempo de integração quanto do ganho Kp. Logo, nós temos aqui o controlador proporcional integral, colocando uma função de transferência com um sistema de primeira ordem. Para o projeto do controlador PI, a gente atribui esta mesma função aqui dentro do controlador. Isso faz com que, reparando aqui em cima, constante de tempo do integrador sobre S mais 1, constante de tempo da planta, S mais 1. A gente iguala esses dois carinhas aí, e aí a gente tem que calcular simplesmente o valor Kp. Então, para ajuste dos parâmetros do controlador PI, fácil. A constante de tempo do controlador igual à constante de tempo da planta. E aí é calcular o ganho proporcional para atender o tempo de resposta. Assim sendo, nós temos a função de transferência em malha aberta, a título de conhecimento, função de transferência em malha fechada, com suas devidas simplificações. Reescrevendo essa função aí, nós temos o ganho proporcional vezes o ganho da planta, dividido por tal S mais Kp, que é o ganho proporcional, vezes Kg, que é o ganho da planta, vezes Kh do sensor. Colocando isso na forma normatizada, nós temos a função de transferência em malha fechada do nosso sistema. Desta equação aí, quais são os valores de interesse? Primeiro, ganho estático em malha fechada, que é 1 sobre o ganho do sensor. Segundo, mais importante, tudo isso que está junto com o S é a constante de tempo em malha fechada do nosso sistema. Desta forma, nós temos que a constante de tempo em malha fechada, que é um valor que a gente vai determinar, pode ser calculada igualando a constante de tempo da planta sobre o ganho do sensor vezes o ganho da planta vezes o ganho proporcional. Esse é o valor que nós temos. Este aqui é o valor que nós vamos determinar
e esse aqui a gente calcula. Isolando a variável Kp, então, nós temos aqui a equação do ganho proporcional para o controlador proporcional integral. Fazendo um exemplo para isso aí, temos aqui um sistema abaixo, projetar um controlador para obter um tempo de estabilização de 0,1 segundo. Então nós temos a planta 2 sobre 3s mais 2, ganho do sensor igual a 4, e aqui a forma padrão para o controlador PI. Reescrevendo a função Kp e colocando a função de transferência da planta na forma normatizada, nós temos que o ganho proporcional vai ser 1,5 dividido por constante de tempo em malha fechada, 0,1, que é o valor que nós atribuímos, multiplicando o ganho da planta, que é 1, multiplicando o ganho do sensor, que é igual a 4. Isso nos dará um resultado de 3,75. Vamos comprovar isso por simulação. Nós temos aqui a planta, escrita na forma normatizada, e aqui o controlador, onde a gente atribuiu os mesmos dados da planta, temos aqui o integrador. O valor do ganho proporcional, 3,75. Vou simular. Simulando, nós temos aqui o resultado de simulação, onde a amplitude máxima é de 6. Então, se nós fazermos 63% de 6, teremos um valor de 3,78. Vamos só vir aqui, procurar no gráfico 3,78, 77, variável x com valor de 0,099, ou seja, 0,1, quero 100 milissegundos desejado. Nós podemos fazer a simulação do controlador proporcional de uma forma diferente, que seria a mesma função transferência, o bloco função transferência, onde a gente multiplica o valor do ganho proporcional vezes o tempo de integração. Então, essa aqui é uma outra forma de reescrevermos esses dois caras. Fazemos a mesma simulação, encontramos aqui na amplitude 6, os mesmos 3,78, 100 milissegundos. Um outro dado que a gente pode estar comprovando aqui também é o ganho estático em malha fechada, que é 1 sobre o ganho do sensor. 1 sobre 4 é igual a 0,25. Como degrau de entrada, a gente tem uma amplitude de 24. Então, 24 multiplicando por 0,25, 6. Ou seja, o 24 dividido por 4, 6. Dessa forma, a gente encerra esse tema do controle proporcional e integral.